Oi galera, tudo na paz? Eu espero que vocês estejam bem. Tô eu aqui de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre coisas que eu amo falar, né? Relacionamento, casamento, vida a dois e que vocês gostam muito também. Então, hoje a gente vai falar sobre o que tá aqui no título que vocês já viram, não é nenhuma surpresa. Influências externas no casamento. Esse tema de casamento, esses assuntos são assuntos que eu gosto muito de falar. Embora seja um preço bem pesado falar sobre isso, família, relacionamento, é algo que eu gosto muito de falar, que eu sou muito atraída por falar e eu não vou me calar. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus, eu vou aí falando, vou aí tentando. E eu sei que é estranho pra muita gente ver uma menina de apenas 24 anos, que tem um ano e um pouquinho de casamento, falar sobre isso. Mas esse é um tema que eu me interesso muito, que eu me dedico muito a aprender e que eu busco muito tentar acertar. Eu digo tentar porque a gente não é perfeito, a gente erra, né? Mas justamente por eu gostar muito, justamente por eu sempre querer estar falando sobre isso, isso são assuntos de relacionamento, são assuntos que me atraem, entendeu? Que é uma conversa que você vai levar comigo a eternidade, porque eu gosto de falar. Então, no tema de hoje, a gente vai falar sobre influências externas no casamento. E quando a gente pensa em influências externas, geralmente a gente lembra de quê? A gente lembra de pessoas, né? A gente pensa logo na sogra, no sogro, na irmã, enfim, influências externas. Mas a gente hoje vai aprender aqui nesse vídeo que influências externas vai muito além de pessoas. Você pode estar achando que o seu relacionamento ele está conturbado, ele está fracassando porque tem alguém metendo muito bedelho no seu casamento, ou sua mãe, ou seu pai, ou sei lá quem for. Mas muitas vezes existem influências externas que são imperceptíveis e às vezes vocês não dão nem crédito, não dão nem bola, e esse é o ponto que vocês precisam se preocupar e organizar. Então é isso que a gente vai tratar aqui hoje. Eu espero que esse vídeo ajude muito vocês. Vocês conversam bastante sobre esses assuntos comigo lá no meu Instagram. Lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia, eu falo sobre vários assuntos, autoestima, casamento, vida com Deus, coisas da minha vida que eu gosto de compartilhar com vocês, dou algumas dicas legais. Tem a nossa lojinha também para casais, que vai estar passando aqui embaixo. Tô combinadinho, uma lojinha pra você andar combinando com quem você ama. E bom, a introdução desse vídeo já ficou muito grande, então vamos embora pro vídeo. As influências externas, como eu disse antes, elas podem vir de vários fatores, não necessariamente pessoas, mas a gente vai citar os que a gente puder aqui, inclusive as pessoas, porque influências externas podem vir, por exemplo, de família, de amigos, de filhos, mas também podem vir de finanças, de igreja, trabalho, dentre muitas outras coisas que vão surgindo aí no caminho, porque sempre vai ter uma influência externa para atrapalhar alguma coisa, né? Às vezes o casal até se dá bem dentro de casa, num cantinho deles, mas aí as coisas externas é que interferem entre eles. E agora você pode estar tipo assim, como assim igreja interfere no casamento? Como assim trabalho? Como assim família? Como assim filhos? E aí a gente vai tentar falar um pouquinho sobre cada um de uma forma bem básica, bem rápida. Eu tenho certeza que você vai lembrar de alguma coisa, de alguma experiência, de alguma coisa que você passou. E o objetivo desse vídeo é a gente chegar num ponto da solução e não focar no problema, porque uma coisa que eu já fiz um vídeo aqui sobre a questão de brigas, e uma coisa que eu foquei muito foi que numa briga você não pode focar no problema, você tem que focar na solução do problema. Se você focar no problema, você nunca vai achar a solução. Mas se você fala, ó, a gente errou nisso, a gente precisa buscar a solução, você vai focar no lugar certo, que é encontrar uma solução para aquele problema ali. Então, gente, influência externa, quando a gente fala, por exemplo, de família, mãe, pai, irmãos, sogro, sogra, a gente tem que colocar uma coisa na nossa cabeça que é primordial para tudo isso. Quando na palavra de Deus diz que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne, Deus ele não tá falando ali de modo literal, assim, tipo, deixará, eu vou deixar minha mãe e meu pai pra lá e eu vou ser só um com meu marido, uma pessoa só. Se unir e virar uma pessoa só. Não é literal nesse caso, mas é literal no sentido mesmo da frase. Quando ele fala deixar pai e mãe, ele tá falando que a gente vai tirar aquele vínculo que a gente tinha de dependência dos nossos pais. A gente tinha uma questão de dependência, a gente tinha uma questão de obediência, a gente tinha toda uma questão que ligava a gente por ser mãe e pai, por ser família. Então, o que é que tá querendo dizer na palavra de Deus nesse ponto? A gente vai desvincular
e a gente vai formar a nossa família. Então a gente vai deixar o pai e a mãe e a gente vai se unir ao nosso esposo ou à nossa mulher e a gente vai ser uma só carne, ou seja, a gente vai ser um só. A gente vai lutar como um time para ser um. Então se a gente vai lutar como um time para ser um, a gente precisa entender que a partir daquele momento que a gente casa, aquela questão do pai e da mãe e toda aquela ligação que a gente tinha com eles, ela vai ser transferida, digamos assim, para o nosso esposo, para nossa esposa. A gente nunca vai deixar de amar os nossos pais, nem deixar que o papel deles de importância exista na nossa vida. Mas a gente precisa entender que a partir desse momento a gente tem a nossa família. E, infelizmente, muitos homens, e eu vou falar homens por quê? Porque são... A maioria das pessoas que conversam comigo em relação a esse assunto são mulheres. Então, elas citam os seus maridos. Então, se elas citam os seus maridos, no meu estudo, a maioria são homens. Então, a maioria dos homens, eles têm uma dificuldade muito grande desse desligamento. Eu já ouvi histórias, e eu não sei se essas histórias são verdadeiras, porque as pessoas me contaram, não sei se é verdadeira. Mas eu já ouvi muitas histórias de maridos, por exemplo, que tem ali a esposa, mas todo dia quer ir almoçar com a mãe. Ou tem ali a esposa, mas todo santo dia tem que passar na casa da mãe para ver a mãe. São detalhes que inicialmente podem não ter nenhum problema. Que no começo do casamento não vai dar em nada, mas que depois de um tempo isso vai se tornando um fardo. Parece ser egoísta uma esposa reclamar porque o marido vai todo dia na casa da mãe. Mas se você parar para pensar, existe até uma verdade no que a esposa está cobrando. De que muitas vezes o marido deixa de viver momentos com sua esposa porque ele tem que todo dia estar indo na casa da mãe. Isso aí são exemplos pequenos, de coisas pequenas. Muito pior são exemplos que eu já ouvi de mães que vão para casa do filho, que quer mandar em tudo, que quer mudar lugar de imóvel, que fica reclamando da forma como a esposa faz as coisas. Que aí é um nível muito maior, é um nível de ser invasivo na vida do outro, de ser invasivo na família do outro, nas escolhas do outro. Já ouvi também histórias de mães que, por serem solteiras, colocam toda a dependência emocional nos filhos. E aí, quando os filhos casam, elas aterrorizam a vida das esposas. E, gente, nada disso é saudável para o relacionamento, nada disso vai ser saudável para o seu casamento e muito menos para a relação de mãe dele, né, e de nora, de sogra e nora, digamos assim, né? Nada disso vai ser saudável. Então, nesse ponto de família, independente do exemplo que você tenha, que pode não ser parecido com os que eu citei, o que eu acredito de verdade, do fundo do meu coração, é que a família é dele ou dela, né? Por exemplo, se é a minha mãe... Então, eu que preciso conversar com a minha mãe. Se é a minha mãe que tá chegando na minha casa, tá invadindo a minha privacidade, tá falando muito do meu esposo, ou tá, sei lá, metendo um bedelho onde ela não é chamada, eu preciso conversar com ela para que isso pare. Se é o contrário, por exemplo, é a mãe dele, ele que tem que ter essa comunicação com a família. Então, eu já vi muitos casos de mulheres reclamando. Ah, porque a minha sogra me xinga. Ah, porque a minha sogra me humilha. Porque a minha sogra não gosta de mim, meu marido não faz nada. Por ser mãe dele e ele ter um respeito e, enfim, uma obediência. Mas a gente precisa entender que respeito e obediência é diferente da gente apoiar tudo que a outra pessoa faz. Quando a gente ama, minha gente, a gente também corrige quem a gente ama. E não é porque é nosso pai ou nossa mãe que a gente não vai poder dizer, olha, mãe, você tá errando nesse ponto aqui, você precisa melhorar nesse ponto aqui. E defender a outra pessoa que tá ali do seu lado. Porque, como eu disse lá naquele versículo do começo, vocês são uma só carne. Então, se um é machucado, tecnicamente o outro também é machucado. Ou deve ser. Vocês precisam ter essa ideia na cabeça de vocês de unidade. E muitas vezes existe uma dificuldade muito grande. Quando não é de um, é do outro. De vocês entenderem essa unidade. Da mesma forma que tem muitos meninos, muitos homens que só querem viver na casa da mãe, tem muitas mulheres que também só querem viver na casa da mãe. E que isso é ruim, é chato, é difícil, mexe no relacionamento. Acaba que a sua família ou a família dele, não sei, a família de quem você viver na casa, vai estar sabendo de muita coisa no relacionamento de vocês, vai estar interferindo em muita coisa. Então, um ponto é, preservem o casamento de vocês. Para vocês preservarem o casamento de vocês, vocês precisam cuidar, zelar, manter ali da melhor forma possível, sem estar explanando e sem estar metendo outras pessoas no meio, entendeu? Quando a gente fala que a influência externa é, por exemplo, filhos, é porque existem muitas mães, e aí, no outro caso, eu falei que era mais homens. Nesse caso, eu acredito que sejam mais mulheres.
existem muitas mulheres que elas não sabem dividir o cuidado do marido e dos filhos. E que quando elas se tornam mães, elas deixam de ser esposas. E aí eu digo esposas na intimidade com seu marido, num momento a sós, num tempo de qualidade com ele, colocando na cabeça que elas precisam ser mães o tempo todo, 24 horas. E eu ainda não sou mãe, eu não sei como é ser uma mãe, como é ter uma vida que tem uma criança ali pra você se dedicar e cuidar. Mas uma coisa eu tenho certeza, é da minha beleza. Tô brincando, gente. Mas uma coisa eu tenho certeza, é que a gente, muito antes de existir o seu filho, existia o seu marido. Então, a mesma dedicação que você tinha por ele antes, você tem que tentar ter agora. Porque o que vai, da mesma forma os homens, tá, minha gente? Porque o que vai manter a chama do casamento de vocês acesa e o amor aceso é o cuidado diário que vocês vão ter um com o outro. Então, nunca se torne mãe e deixe de ser esposa. Aprenda a dividir os momentos. Tem um momento com o pai e o filho juntos, né, como família. Tem um momento só com o filho, tem um momento só com o marido. Mas se cuidem. Cuidem do seu casamento, cuidem dos seus esposos. Da mesma forma, vou colocar na mesma balança trabalho e igreja, porque tem muita gente que leva o trabalho como algo mais importante que a família, assim como tem muita gente que leva a igreja como mais importante que a sua família. E eu queria deixar uma coisa bem clara. Se você vai à igreja todos os dias e você se dedica muito à igreja e você arrasa muito no seu ministério, no sentido de dedicação e compromisso, mas você está falhando dentro de casa como esposo, você não está fazendo nada. E talvez essa verdade possa doer no seu coração, mas é verdade. Olha, minha gente, vou dizer uma coisa pra vocês. O ministério da família é o maior ministério que você tem. A ordem das coisas na sua vida tem que ser Deus, família e igreja. Então, se você está se dedicando muito à igreja e você leva a igreja com uma responsabilidade muito grande e um amor muito grande ao ministério, mas você não tem tempo para sair com sua esposa e para dedicar, sei lá, 1 hora do seu dia para você estar com ela, conversar com ela, você não está fazendo nada. Se o seu ministério ele é intacto, mas a sua vida no seu lar, com sua esposa, acaba que tem ali uma brecha de cuidado, de atenção, você tá errando, infelizmente. Então, o que eu queria, da mesma forma, em relação ao trabalho, tá? Tem muito homem, muita mulher que se dedica muito ao trabalho, que tem muito tempo pro trabalho, que faz tudo com muita excelência, que é excelente no que faz, mas que não tem tempo de qualidade com a esposa, que não tem tempo de cuidar do outro, do esposo, da esposa, de cuidar, de zelar pelo outro e de viver memórias afetivas com o outro. Então você está errando, você não está fazendo nada. Não adianta de nada todo esse sacrifício de tolo que você está fazendo, tanto na igreja quanto no trabalho, se você está perdendo o bem mais precioso que é a sua família. Isso aqui, minha gente, é uma coisa que assim eu observo, mas talvez eu possa estar errada na minha tese. Então me digam aí embaixo se eu estiver errada. Tem muita gente que tem a dificuldade muito grande de entender que família é assim que você se casa. Então, tem muitas pessoas que acreditam que família é só quando vocês têm um filho. E aí que vocês começam a se ver como família. Mas entendam que a partir do momento que vocês dizem sim no altar, vocês estão dizendo sim diante de Deus e dos homens, vocês são um só, vocês são uma família. Marido, você prestará contas da sua família a Deus, porque você é o sacerdote do seu lar. Então, um dia, o Senhor vai dizer assim, e você fez isso e isso pela sua família, ou deixou de fazer isso e isso pela sua família. É você que vai prestar contas a Deus sobre isso. Então, entendam que todas essas coisas que eu tô falando aqui, essas dicas, esses conselhos, essas orientações, são para o bem de vocês. Gente, não existe dificuldade em você procurar viver um momento afetivo com a pessoa que você ama. Se existe algum ponto da sua vida que você está precisando organizar, que você está precisando encaixar, é igual eu falei lá no começo do vídeo. Procure o problema e encontre a solução. Não foque no problema. Ah, porque ela grita muito. Pronto, isso aí não é o problema. Vamos focar na solução agora do problema? Não fica passando na cara dela que ela grita muito. Encontre a solução para aquilo dali. Por que ela grita muito? Como é que eu posso fazer para ela conversar de forma melhor, dela não se estressar tão fácil? Então, assim, encontrem a solução para aquilo ali. Não deixem que a família de vocês sofram com tantos bombardeios externos que vão existir e negligenciem isso. Uma outra coisa que pode ser influência externa no seu casamento. As mídias trazem uma influência externa para o seu casamento. Nas mídias, minha gente, a gente vê todo tipo de coisa. A gente vê maridos que traem mulheres em séries, em filmes. A gente vê pessoas que estão ali casadas ou noivas, se relacionando com alguém, se apaixonam por outro e a gente fica torcendo para dar certo com o outro, sendo que isso é infidelidade.
A gente tem a questão da pornografia, que influencia o casamento. Então, tudo isso, as mídias, elas trazem uma influência externa muito negativa para o casamento de vocês. Então, estejam atentos, orem pelo casamento de vocês, porque o tempo todo o inimigo está ao derredor da gente, querendo destruir as nossas famílias. Ele só quer uma brechinha desse tamanho aqui para fazer um estrago desse tamanhão, entenderam? Uma outra coisa que também é uma influência externa no casamento são as finanças. Por que a finança? Existem dois parênteses aí. Existem pessoas que não sabem administrar bem as finanças e aí isso traz consequências para o casamento. Gasta muito, não se preocupa em guardar, em poupar. Assim como existem pessoas que não são bons mantenedores do seu lar. E quando eu digo mantenedores, eu não foco só na questão do homem não, tá? Por exemplo, muitas vezes as mulheres, o homem e a mulher trabalham no lar. E aí o homem pede uma ajuda, uma colaboração ali e a mulher diz que aquilo é a obrigação dele, que ela não tem obrigação. Então, assim, são várias vertentes em relação às finanças que, minha gente, por incrível que pareça, uma das maiores porcentagens de separação dos casamentos são por causa de coisas financeiras. Então, cuidem da questão das finanças de vocês, lembrando que, gente, a finança é da família. Não tem isso de eu trabalho, ele trabalha, o dinheiro é dele, o dinheiro é meu. O dinheiro é de vocês, dos dois. Saibam que vocês são um só, vocês precisam levar isso muito a sério, sabe? Essa questão de unidade tem que ser muito forte na vida de vocês. Porque Deus, ele quer isso da gente. Um outro ponto também que pode ser influência externa são amigos. Amigos a gente não precisa nem citar, né? Tem muitos amigos que são invasivos. Tem muito essa questão de a mulher ter um melhor amigo e aí conversar tudo com esse melhor amigo. E isso trazer uma influência negativa pro casamento, assim como o esposo, enfim. Olhem, vigiem nas amizades de vocês. Existem influências externas também, por amigos invejosos, por amigos que só estão de olho no casamento de vocês. E que tudo isso, minha gente, a gente pode pensar que é besteira, mas tudo isso traz sim consequências negativas pro nosso casamento e pro nosso lar. A gente precisa vigiar muito em quem leva pra dentro de casa, em quem compartilha as coisas. Olha, minha gente, um ponto muito importante sobre essa questão de amizade não conversem tudo do casamento de vocês com todo mundo. Se possível, só conversem com Deus ou com o psicólogo de vocês. Mas, por quê? Por que eu tô dizendo isso? Eu não sou neurótica, eu não sou doida, mas eu tô falando isso porque as coisas que vocês vivem a dois é pra viver a dois. Não saiam compartilhando detalhes da vida de vocês, nem as coisas boas, nem as ruins. Porque as coisas boas abrem o olhar das pessoas. E as coisas ruins abrem também, mas de outra forma. As coisas boas, a pessoa fica de olho. Ele é assim, ela é assim, que coisa boa. E o lado ruim é de você falar bem mal daquela pessoa que você tá ali do lado. Então, você tá traindo aquela pessoa, a confiança daquela pessoa. Traição não é só você beijar na boca ou você ter algum relacionamento assim com outra pessoa. É você falar de quem está do seu lado, é você criticar, é você colocar pra baixo, é você ser violento. Tudo isso é você trair a lealdade de alguém. E eu sei que todas essas coisas aqui que eu citei teriam inúmeras a mais. Eu sei que você nesse momento deve estar pensando, Aninha, mas tem aquela outra coisa, e aquela outra que tu esqueceu de citar. E aí, o que é que eu queria pedir pra vocês? Pra vocês citarem aqui embaixo algumas outras influências externas que atrapalham, que podem fazer mal ao casamento de vocês, se a gente não estiver ligado com os olhos abertos e espirituais. E pra concluir tudo isso que eu falei, tudo isso que a gente citou, todas essas coisas que a gente conversou, porque eu trato muito isso como uma conversa com vocês, eu queria dizer pra vocês orarem pelo casamento de vocês, consagrarem o seu casamento a Deus, jejuarem, se possível orarem juntos, terem um momento juntos com Deus, porque, gente, olha, tem coisas que a gente só vence com a ajuda de Deus. Aliás, tudo a gente só vence com a ajuda de Deus. Mas existem coisas que são espirituais. E por serem espirituais, a gente tem que lutar com armas espirituais. Tem coisas que são carnais. Tipo assim, como você vence uma prova muito difícil? Você vai estudar muito, você vai se dedicar muito. Isso é uma coisa carnal, isso é uma coisa da vida, do cotidiano. Mas tem coisas que são espirituais. Como eu disse, o inimigo, ele só espera isso aqui para destruir o seu casamento. Então, se ele só espera isso aqui e isso é uma coisa espiritual, você tem que se preparar isso aqui também de coisas espirituais.
Como é que eu vou fazer pra, por exemplo, a mãe dele gostar de mim? Como é que eu vou fazer pra um casal de amigos da gente, sei lá, pararem com um olhar de inveja sobre a gente? Orem, vençam em oração. Não existe nada que a oração não resolva. E outra coisa, orem e conversem. Acho que todos os vídeos que eu faço aqui sobre relacionamento, eu sempre chego no ponto diálogo. Então, conversem. Eu sei que vocês vão dizer assim, muitos de vocês vão dizer, mas eu já conversei, a mãe dele não gosta de mim. Ele não conversa com a mãe dele sobre isso, ele não coloca um ponto final. Mas nunca cansem de tentar. Conversem. Mostrem pra outra pessoa como você está se sentindo em relação àquele ponto. Se aquele ponto é igreja, se é amigos, se é finanças, se é filhos, se é, sei lá, família. Conversem, mostrem qual é o problema e mostrem também uma solução. Não foca no problema. Porque você não conversa com sua mãe e ela não gosta de mim. Não, foca na solução. Vamos conversar com sua mãe juntos. O que é que a gente pode fazer para acertar? E essa comunicação, lembrando, se for, gente, sempre em relação a outras pessoas, tipo assim, mãe, pai, irmão ou amigos, a pessoa que vai se comunicar com o outro tem que ser a pessoa que tem mais ligação com o outro. Por exemplo, se for a sua mãe, então você tem que conversar com ela. Se for o seu pai, você conversa com ele. Seu irmão, você conversa com ele. Sua mãe dele do mesmo jeito. Se for seus amigos, você conversa com seus amigos. Ou ele conversa com os amigos dele. A comunicação tem que sempre partir de quem tem mais ligação com o outro, porque aí não vai gerar um atrito nem vai criar uma barreira. Sabe? A outra pessoa vai ter a intimidade de falar, de conversar e se expressar de uma forma tranquila com o outro, porque ela tem essa abertura. Gente, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha aberto os olhos de vocês e ajudado de alguma forma vocês. Vocês podem deixar perguntas aqui embaixo, a gente pode conversar aqui nos comentários, então fiquem à vontade. Não esqueçam de se inscrever e compartilhar esse vídeo, de clicar no gostei, porque isso ajuda muito, muito mesmo. E é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!